Ascânio pergunta a Marcolino Pitombo a melhor forma de levar luz ao agreste. O advogado responde que ele precisa de um padrinho poderoso. Na praia, Laura vê algo estranho e grita. Laura corre até sua casa e fala ao marido que tem um monstro na praia. Ele inicialmente não leva a sério, mas depois de perceber o desespero da esposa, Dário vai até a praia com Laura. Na praia, eles andam e não encontram nada. Dário começa a duvidar de Laura, que implora ao marido para acreditar nela. Eles continuam andando quando encontram pegadas de algo desconhecido. Assustados, voltam para casa. Laura, ainda muito assustada, diz que queriam levá-la para o espaço, onde teve medo de morrer. Dário a abraça e diz que, se alguém tentar tirá-la dele, sofrerá as consequências. Eles então se beijam. Elisa sonha com um ator e acorda assustada. Timóteo pergunta o que a esposa tem e ela responde que comeu muito antes de dormir. Ela vira para o canto e Timóteo avisa que, se ela precisar, é só chamá-lo. No dia seguinte, Elisa vai até a igreja se confessar. Timóteo conversa com Tonha e Zé Esteves sobre como a Elisa acordou após ter o sonho e pergunta à sogra o que falar para Elisa. Tonha pede que ele não diga nada e garante que vai resolver. Na igreja, a filha mais nova de Zé Esteves diz ao padre que não tem intenção alguma de trair o marido, mas não pode controlar os sonhos que tem. Padre Mariano, então, explica a Elisa que ela precisa acordar dos sonhos e se conformar com a vida que tem, sendo ela boa ou má. Ele também diz que o lugar perfeito que ela imagina não existe e que ela precisa criar um objetivo na vida para conseguir o que quer. Elisa responde que a única pessoa que entenderia os sentimentos dela é Tieta. Padre Mariano, então, sugere que ela mande uma carta para a irmã, mas Elisa responde que só isso não basta, que gostaria de ter o endereço de Tieta para poder ir embora do agreste. Sem que ninguém perceba, Sinira entra no quarto de Ricardo, cheira uma peça íntima dele e começa a tremer. Peto vê e avisa a mãe, que pede para ele chamar Osnar. Ele chega à casa de Perpétua e ajuda Sinira, fazendo-a voltar ao normal. Na praça, Ricardo, Cosme, Peto e Osnar estão conversando sobre o ataque de Sinira e sobre castidade. Ao verem que Osnar e Peto começaram a falar besteira, Cosme e Ricardo vão embora. Peto então pede para Osnar levá-lo a um lugar. Ele nega e diz que Perpétua é capaz de cometer um crime se o Osnar levar o Peto até lá. Jairo vai até Carmozina buscar as cartas. Ele percebe que Carmô está estranha e pergunta a Dona Milu o que a filha tem. Dona Milu responde que a filha acordou desanimada e que o desânimo está passando para ela também. Jairo insiste em saber o motivo do desânimo de Carmô, até que ela finalmente diz que está assim porque nada de novo acontece em Santana do Agreste. Dário e Laura vão até a praia e veem a marca que está na areia. O comandante então diz a Laura que toda a cidade precisa saber o que está acontecendo. Ele desconfia que pode ser um disco voador. Na praça, Dário, junto com a sua esposa, pede para as crianças chamarem o Ascânio, Arthur da Tapitanga, Modesto Pires e o Padre Mariano para uma reunião no bar, enquanto eles vão chamar os outros moradores da cidade. Quando todos estão reunidos no bar, Laura comenta que viu um disco voador. Sinira e Amorzinho contam a Perpétua o que ouviram no bar. Perpétua, então, diz que o melhor a se fazer é rezar. Osnar debocha e Laura garante que está dizendo a verdade. No bar, a discussão sobre ser ou não verdade o que a Laura disse continua, até que Ascânio decide falar, dizendo que seria mais fácil acreditar se eles tivessem alguma prova. Dário então afirma que tem. Juracir vai até a casa de Aida e conta sobre o disco voador. Letícia se empolga e diz que quer ir até a praia ver. Aida diz que não entendeu nada e que está achando isso muito estranho. Na pensão, Carmozina fala à mãe que tudo é possível e explica que muitas coisas estão sendo descobertas ao redor do mundo. Dona Milu chama a filha de inteligente e diz que ela sabe de muitas coisas. Carmô diz que mesmo com a sua inteligência não conseguiu um marido. Dona Milu não entende. Carmô então diz que não está bem, mas que vai passar. No bar, Modesto Pires conta que não apoia Ascânio querer transformar a cidade num centro turístico. Marcolino Pitombo complementa, dizendo que o Ascânio também recebeu um não da companhia elétrica. Arthur da Tapitanga diz que o seu afilhado é um homem de muito valor e esforçado. Marcolino e Modesto concordam. Na praça, o Bafo de Bode conversa com seus cachorros enquanto bebe. A caminho da praia, Osnar e Amintas debocham de Laura, mas Ascânio a defende, dizendo que ninguém pode duvidar das palavras dela, ainda mais se há provas. Ao chegarem no lugar indicado por Laura e Dário,
todos veem que não há marca alguma. Eles voltam ao bar e riem do casal. Ascânio diz que as marcas podem ter sumido porque a maré subiu. Osnar pergunta se o amigo realmente acredita nisso, e Ascânio diz que precisava ver as marcas. Dário diz a Laura que não quer mais saber do assunto. Ela diz que não está louca, que tem certeza do que viu, e que Dário também viu as marcas. O comandante fala que ela o fez virar chacota na cidade e que não quer mais saber. Laura, então, pergunta se, mesmo depois de tudo isso, ele ainda irá nadar na praia. Ele diz que sim, e afirma que se encontrar algo estranho, fará questão de mostrar a cidade toda. Na praia, Zé Esteves pede para Cosme e Ricardo andarem mais rápido. Cosme diz que quer ir embora. Ricardo fala que quer andar bastante para se cansar e não ter sonhos ruins. Em outro ponto da praia, Filó está com Maria Imaculada e outras meninas. Filó pergunta a Imaculada o que ela está achando. Ela responde que está achando tudo muito grande e que, se pudesse, pegaria um barco e remaria até sumir. Quando Filó volta para o mar, Maria vê a sombra de Ricardo e, quando vai mostrar, ele não está mais lá. Filó então leva a jovem até o mar. Zé Esteves fala sobre as jovens que estão no mar. Ricardo não gosta e vai embora junto com Cosme. Bafo de Bode chama Carol de Teuda e Manteuda. Ela então entra na lancha de Pirica. Cosme e Ricardo correm para aproveitar a carona. Ao entrarem na lancha, Carol pergunta se Ricardo é o padrezinho. Ele responde que não, e Cosme diz que eles ainda estão estudando. Carol pergunta se estão estudando para serem padres. Cosme diz que, com a graça de Deus, sim. Bafo de Bode dorme na praia. Ao ver Carol, Aida cumprimenta, mas a jovem vai embora rapidamente. Juracir vai na frente, e Aida não entende. Na casa de Perpétua, Juracir conta que a mulher de Modesto não sabe que ele tem outra, e que isso precisa mudar. Perpétua então diz que tem um plano. Laura pergunta se o marido encontrou algo no mar, e ele diz que não. Ela então pergunta se ele procurou direito. Ele diz que sim, mas que só encontrou besteira. Laura avisa que é bom o marido encontrar algo, antes que Ascânio traga turistas para a cidade ou que os marcianos voltem. Dário então manda a esposa parar de falar sobre isso, pois já passou uma vergonha grande na cidade. Enquanto Bafo de Bode está dormindo, algo estranho aparece na praia. Perpétua chega na igreja e conversa com Aida, na intenção de contar sobre Carol. Mas quando está prestes a fazê-lo, Padre Mariano chega. Na igreja, Padre Mariano manda Aida ir para casa. Após a saída da mulher de Modesto, Padre Mariano diz que Perpétua não tem nada a ver com o assunto da família de Aida. Ela, então, afirma que isso é imoralidade e que, se o padre estiver apoiando, mudará de paróquia. Padre Mariano responde que ela não fará falta e diz que Perpétua usa a palavra de Deus como quer. Por fim, ele ameaça afastá-la por 6 meses e contar tudo o que ela fez para Ricardo, caso ela não prometa que não irá contar a da Aida. Perpétua então promete, mas garante que uma hora ela vai descobrir. No bar, Osnar e Amintas debocham do coronel Dário, que avisa que não está a fim de brincadeiras. Ascânio chega e diz que a situação para ele não está fácil, devido ao não recebimento da hidrelétrica e de Modesto. Dário afirma para todos que precisa se unir para manter Santana do Agreste do jeito que ela tá. Amintas novamente debocha de Dário, que se irrita e levanta da cadeira. Percebendo a situação, Osnar acha melhor ir embora e vai até a casa de Carol. Chegando lá, ele diz que Modesto pode não gostar de vê-lo em sua casa e pensar algo errado, então pede que ele vá embora. Osnar diz que Modesto está cheio de trabalho. Ele continua conversando com Carol, que segue com medo de Modesto chegar e vê-los ali. Osnar então diz que não adianta ninguém pensar algo errado se eles não aproveitarem. Beija Carol e vai embora. Na pensão, Ascânio afirma que não vai desistir dos seus planos e entrega uma carta a Carmosina, dizendo que é para o Jornal de Salvador. Ela começa a ler e pensa em como a mãe ficará orgulhosa das palavras de Ascânio. Carmo diz que não haveria propaganda melhor do que essa carta sair em um caderno de turismo. Ascânio, então, lembra que Helena tinha um amigo no Jornal de Salvador. Carmo percebe que ele ficou chateado ao lembrar da ex e diz que ele logo encontrará um novo amor. Ascânio responde que não quer mais saber sobre isso. Timóteo vê Elisa com uma roupa ousada e diz que a esposa não sairá daquela maneira. Ela explica que só está experimentando para eles irem juntos ao cinema. Timóteo manda que ela tire a roupa e coloque algo decente, além de remover a maquiagem. Após o marido ir embora, Elisa, chorando, começa a tirar a maquiagem.
No bar, Timóteo pede conselhos aos amigos sobre a sua esposa. Osnar pergunta se o amigo é bom na cama com a esposa, como era com outras mulheres na época de solteiro. Timóteo responde que é diferente, pois Elisa é a sua esposa e não pode tratá-la como uma qualquer. Osnar diz que esse é o problema e que o amigo não está satisfazendo Elisa o suficiente. Timóteo se revolta e vai pra cima de Osnar. Aminta separa os dois e, com dor no estômago, Timóteo vai embora. Tonha diz a Zé Esteves que ele só quer resolver as coisas na violência, mas não é disso que Elisa precisa, e sim ser ouvida e aconselhada. Ele discorda e diz que a filha precisa ser corrigida. Elisa chora, dizendo que a culpa de a filha estar assim é dela, que não soube criá-la. Zé Esteves, então, diz que agora Elisa é casada e é responsabilidade de seu marido. Perpétua diz a Ricardo que Elisa puxou Tieta. Ricardo afirma que tem dó de sua tia. Perpétua diz que cada um escolhe o seu caminho, e esse foi o escolhido por Elisa. Ela também se diz preocupada com o rumo que Peto está tomando. Ricardo diz que Peto é só uma criança e que Elisa está doente, mas vai rezar para ela se recuperar. Perpétua fala que o filho deveria se preocupar mais com a sua tia Tieta e pergunta se ele escreveu cartas para ela. Ricardo responde que, por não conhecer a Tieta, fica sem jeito de escrever para ela. Perpétua pede que ele pare de pensar assim e escreva uma carta para Tieta, contando dos estudos e de como é um ótimo filho. Carmô espera Jairo chegar com a Marinette. Ao chegar, ele já avisa que não tem carta de Tieta. Carmozina fica preocupada e se pergunta o que pode ter acontecido. Jairo diz que talvez Tieta resolva responder no dia em que enviar o cheque para a família. Carmozina concorda. Na casa de Arthur da Tapitanga, as meninas estão comendo. Quando Arthur chega, repara que Maria Imaculada está se alimentando novamente. Ele fala com ela, mas acaba recebendo uma resposta debochada e sai. Filó pergunta se Maria está louca de dar uma resposta como aquela para o coronel. Ela responde que não liga e que deseja tudo de ruim para ele. Arthur comenta com Trapizomba que a valentia de Maria Imaculada o deixa animado. Filó escuta e diz que a única coisa que o deixaria mais animado seria receber notícias de Arthurzinho. O coronel começa a soluçar e pede água com açúcar. Na pensão, todos comentam sobre a partida de Arthurzinho, Ascânio e Tieta no passado. Carmô diz que Perpétua não merece nada do que a irmã faz por ela. Sinira pergunta o porquê e Carmô responde que é a sua opinião. Ela diz também que sabe que Sinira irá contar para Perpétua e termina dizendo que 1000 Perpétuas não valem uma Tieta. Maria Imaculada pergunta a Filó se ela conheceu o Arthurzinho. Filó responde que não, mas que dizem que ele é pior que o pai. Maria Imaculada, então, diz que foi bom Arthurzinho ter sumido e se pergunta de onde seu príncipe é. Filó diz que ele não existe e que Maria teve um delírio devido à sua falta de alimentação. A jovem não liga e diz que não precisa fugir, pois ele irá buscá-la. Na casa de Ascânio, Osnar diz que o Arthurzinho fez certo em sair da cidade e que tem inveja dele por não ter feito o mesmo. Ascânio discorda e diz que Osnar fez bem em ficar no Agreste. Seu único erro foi não ter lutado para mudar a cidade. Ele afirma que o lugar deles é em Santana do Agreste. Ascânio cita Helena e percebe que, mesmo com dor, conseguiu falar o nome dela com naturalidade. Osnar diz que o amigo está se recuperando e que está na hora deles irem para a farra juntos. Ascânio nega e diz que vai se dedicar ao seu sonho de mudar Santana do Agreste. Elisa pergunta se Timóteo melhorou da dor de estômago. Ele diz que não, pois teve vários aborrecimentos ao longo do dia. Elisa, então, chama o marido para se deitar com ela. Timóteo nega e diz que está cheio de preocupações. Letícia está indo dormir e se despede dos pais. Modesto percebe que algo está diferente, que a filha não brinca mais na rua e pergunta o que ela tem. Letícia responde que não acha mais graça. É aí que Modesto se dá conta de que a filha está se tornando uma mulher. Ele tenta dizer isso à esposa, que não entende, e conta sobre Padre Mariano ter mandado ela ir embora da igreja quando Perpétua estava falando sobre Carol. Modesto dá uma desculpa e diz que vai sair para resolver algo no trabalho. Ricardo tem um pesadelo com mulheres e, ao acordar, se ajoelha e reza. Timóteo percebe que a esposa não está na cama e procura por ela pela casa toda, mas não a encontra. Modesto vai até a casa de Perpétua para saber o que ela queria com a Ida. Timóteo chega e avisa que a Elisa sumiu.